Você conhece o programador horário? Você sabe qual é a aplicação e o funcionamento desse equipamento eletrônico que faz parte do nosso dia a dia, no acionamento de máquinas elétricas, e talvez a gente nem perceba a presença dele no funcionamento destas? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como ele funciona e como nós vamos fazer para programá-lo, né, e também alguns tipos de intervenções de programação. Como assim intervenções de programação? Você deve conhecer, se você já viu um programador horário, você já deve ter percebido que ele permite com que a gente faça a programação via interfaces, né? Seja ela através de deep switches ou alguma interface própria do dispositivo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um programador que permite com que a gente faça a programação dele a partir de um smartphone, que tenha simplesmente um Android instalado. Vem comigo então, vamos ver como fazer essa programação e conhecer esse dispositivo. Meu nome é Everton Moraes e no vídeo de hoje nós falaremos então sobre o programador horário. Para a nossa aula eu vou utilizar esse modelo que vocês estão vendo aí. Bom, antes de começarmos, né, só para quem ainda não teve contato com o programador horário, o que vem a ser um programador horário e qual é a finalidade dele? Imagine que você tenha um temporizador que ele permita você a determinar, seja a rotina do seu dia de funcionamento de uma máquina, seja a rotina de uma semana inteira de funcionamento dessa máquina. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma aplicação onde uma determinada máquina, equipamento, funcione durante somente um período de horas do dia, como seria o exemplo de compressores que funcionam durante o momento em que a fábrica está funcionando. Vamos supor, dentro da indústria, a indústria trabalha das 6 da manhã às 18 horas da tarde e eu programo o meu programador horário para funcionar nos períodos de das 6 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Eu consigo fazer isso com o programador horário. Então, definir a rotina do dia de funcionamento daquela máquina. Bom, se porventura eu queira fazer essa programação envolvendo todos os 7 dias da semana, eu também posso fazer isso através desse programador e definir qual vai ser a rotina de funcionamento durante todos os 7 dias, individualmente ou de alguma maneira fazer essa configuração genérica, vamos dizer assim, falando como vai ser o funcionamento ao longo dos 7 dias da semana como um todo. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática como é feita essa programação em um dos modelos que eu tenho aqui para mostrar para você e você vai entender um pouco melhor e agora na prática. Vem aqui na bancada comigo. Bom, como eu disse para vocês, nós trabalharemos então com esse modelo, que é um modelo Finder, né, de programador, só que ele é um programador horário digital. Ele permite então que nós façamos a configuração, ou seja, a programação dele através desse joystick que vocês estão vendo azul aqui, mas também, como eu também disse anteriormente, nós poderíamos fazer a configuração através do smartphone, tá? E eu vou deixar para fazer com o smartphone, como é muito mais rápido e fácil, no final desse vídeo. Mas vamos aos poucos aqui então, e eu vou mostrar para vocês como que é a interface, como que é a intervenção no próprio programador como um todo. Bom, eu tenho aqui então o programador Finder, ele está mostrando o horário atual, agora são 14 horas e 45 minutos. Para que eu consiga entrar na programação dele e começar a fazer as configurações básicas, né, iniciais, eu vou pressionar aqui o joystick como se fosse um botão, porque além de ser um joystick propriamente dito, que permite com que eu faça movimentos para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, ele ainda permite com que eu pressione ele. Vamos pressionar ele uma vez para ele ativar o display e depois eu vou segurar por mais ou menos 3 segundos aqui, ó. Bom, entrei na configuração dele, eu vou navegar primeiramente para a minha direita, ele vai me mostrar aqui, ó, PR1. O que vem a ser o PR1? Se eu clicar aqui para cima, vai mudar para PR7, tá vendo? O PR1 significa que vai ser um programador diário, ou seja, eu vou configurar nele as 24 horas de funcionamento. Se eu quiser o PR7, que é o que está aqui na tela agora, é o programador semanal, ou seja, eu vou configurar nele as 24 horas dos 7 dias que eu tenho ao longo de uma semana. Bom, mas eu vou deixar por enquanto aqui em programador diário. E vou navegar para a direita novamente, ó. Então vou clicar aqui para a direita e eu tenho aqui, ó, o nosso ano de configuração, ou seja, 2016. Continuando, ele vai me dar a hora, né, e o minuto atual. Então eu tenho aqui, perdão, hora e minuto não, esse aqui é o dia, né, dia 12 e o mês 9, por exemplo.
Bom, mas essas configurações aqui, elas estão até desajustadas, na verdade, porque depois eu vou mostrar o que é possível fazer com o smartphone. Mas vamos continuar aqui então. Ó. Se eu quisesse mudar para o mês 10, por exemplo, é só eu pressionar para cima o joystick, que ele navega para mim, alterando então o mês em si, né? Vamos colocar aqui 9 mesmo. Eu vou vir para a direita e eu tenho agora sim a hora em minuto. 14 horas e 47 minutos. Eu vou vir aqui e vou colocar propositalmente 53, para que a gente possa verificar como é que se dá a configuração e vamos ver também essa lâmpada que você está vendo aqui embaixo em funcionamento, tá? Vou colocar aqui 14h53, vou vir para a direita, isso BR on aqui, ó, esse aqui é um BR, né, que está ativo o horário de verão brasileiro. Se eu quisesse mudar também, ó, eu vou navegando ao longo do joystick, ele vai me mostrando aí, ó, europeu e assim por diante, ó, BR on. Vou pôr para a direita novamente e ele vai me dar o end, que é o finalizar as configurações básicas aí. Então eu vou clicar só para ele validar aí a saída. Bacana, então eu configurei aqui, ó, a parte básica de funcionamento, porque se ele é um programador diário, precisa estar com a data e hora, e dia e mês, né, tudo certinhos para que eu consiga trabalhar com melhor performance com o nosso programador, principalmente quando ele é semanal. Quando é diário, nem tem tanto problema assim estar desconfigurado, por exemplo, a data, o mês, né, e o dia, mas o horário tem que estar correto. Bom, o que mais eu quero falar para vocês aqui sobre o programador? Então aqui em cima, como vocês podem observar, nós temos as entradas de alimentação, A1 e A2. Nós temos aqui também uma bateria que permite com que as configurações elas se mantenham, mesmo que eu perca a alimentação. Eu tenho aqui também um contato reversível, que é um contato que permite que eu tenha então normalmente aberto e normalmente fechado. Como vocês podem observar aqui, ó, 11, 12 e 14. O 11 é o comum, o 12 é o contato normalmente fechado e o 14 normalmente aberto. Essa nossa lâmpada aqui está ligada no contato normalmente aberto, ou seja, quando entrar na programação da hora que eu quero que ele acione, ele vai acender a lâmpada. Bom, vamos então aqui na nossa programação e eu vou mostrar para vocês como que a gente programa nesse programador digital o horário que eu quero que acione ou que desacione o meu programador. Eu vou clicar uma vez para que ele habilite então o nosso display, vou clicar mais uma vez aqui, ó, e eu tenho o horário 00, que significa para mim 0 horas e 0 minutos do dia. Como você pode perceber, eu consigo navegar para a direita e para a esquerda, ó, para a direita e para a esquerda, e vai navegando nas 24 horas do dia, de meia em meia hora. Então, ó, meia-noite e meia, 1 hora, 1h30 e assim por diante. Eu vou ir até as 14 horas. Aqui, ó, opa. Ó, até 14 horas, que é quando eu quero que ele acione, por exemplo, o meu programador. Então, como que eu faço para que ele habilite o programador às 14 horas? Tá vendo que tá piscando aqui, ó, um flagzinho preto? Eu vou simplesmente posicionar no horário que eu quero e movimentando o joystick para cima, tá vendo que ficou marcado ali, ó, um flagzinho preto nele? Isso significa que vai ativar das 14, tá vendo? Ó, acabou de simular o funcionamento aqui, né? Das 14 às 14h30, ele vai acionar então o nosso programador horário. Vamos supor que eu queira que ele acione então das 14h30. Eu vou navegar mais uma vez aqui para a esquerda, ó, e a partir das 15 horas eu quero que ele acione também. Ou seja, vai acionar das 14 às 14h30 e das 15 até as 15h30 também. Vou clicar aqui, ó, no meu joystick. Eu programei então. Tá vendo que tá 14h56? Quando der então 15 horas, essa nossa lâmpada vai acionar. Então vamos esperar para ver como é que vai ser esse acionamento. Bom, então como você observou, a nossa lâmpada acabou de acender em função de chegar, né, o horário às 15 horas, que foi o que nós definimos na programação. Ou seja, não é algo complexo de realizar, a configuração não é algo tão difícil. Simplesmente nós definimos aqui o horário que vai ficar acesa, vamos dizer assim, a lâmpada. No caso, poderia ser que o compressor irá funcionar ou não. E aí eu vou te mostrar no display aqui mais uma coisa, então, olha só. Tá vendo que nós temos uma série de flags pretos, vários brancos, e esses dois que nós criamos aqui preto, né?
tudo que está em preto é o acionado, vamos dizer assim, e tudo que está em branco, é o período do dia que vai ficar desacionado o nosso programador horário. Observa também aqui, ó, que está um contato normalmente fechado no nosso display. Isso simboliza que nesse momento, nesse horário, o contato está fechado. Como você não consegue efetivamente visualizar o contato, ele te mostra no display. Isso é bacana, né? Porque nem sempre o programador ele está exatamente no local onde você está visualizando ele, no painel ou visualizando a máquina que ele está acionando. Então ele mostra para você o contato fechado. Então nem preciso pegar, por exemplo, um multímetro para atestar que está mesmo o contato normalmente fechado aqui, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou te mostrar como que eu posso fazer isso que nós fizemos via joystick, via display, a partir do nosso smartphone, do nosso celular. Vamos aqui comigo então. Bom, então como eu disse, esse programador horário, ele vai permitir com que nós façamos então a configuração dele através do smartphone, que tenha o Android, por exemplo. Ó, eu instalei no meu Android esse Finder Toolbox. Eu fui lá na Play Store, pesquisei por Finder Toolbox e aí instalei ele no meu celular. Vou abrir novamente ele para que eu faça a configuração junto com vocês, ó. Bom, então eu tenho aqui o nosso aplicativo aberto. Observem que você vai poder contar com várias informações sobre os produtos do fabricante, sobre os produtos da Finder, mas na verdade o que nós queremos realmente é configurar o nosso programador horário. Por isso eu vou clicar aqui nesse menu, a parte esquerda superior, e vou clicar em Configure seu dispositivo. Quando eu clico no Configure seu dispositivo, ele me dá a opção. Você quer configurar o Série 12 ou o Série 84? Se você observar no rodapé do nosso display aqui, ó, ele está marcando 12.51, então é Série 12. E também, obviamente, está na caixa do produto também, no manual dele e assim por diante. Eu vou clicar aqui no Série 12. Quando eu clico no Série 12, ele me dá a opção 1251, vou clicar no 1251. Então eu vou começar aqui, na verdade, fazendo o quê? Trazendo as informações que estão dentro do meu programador horário para dentro do meu smartphone. E aí, para isso, o nosso programador ele possui uma tecnologia chamada NFC. Óbvio que para fazer essa conexão, você tem que também ter o seu celular com Android, obviamente, mas com essa tecnologia NFC, que a grande maioria dos celulares que estão sendo fabricados hoje possuem também. Eu vou encostar o meu dispositivo sobre ele para que ele faça a leitura das informações que estão aqui dentro. Quer ver? Então eu vou clicar aqui. Clicar não, vamos só encostar, né? Só o fato de ele trazer essas informações quer dizer que ele já fez a leitura do nosso programador horário. Então, observem esse detalhe aqui, ó. Enviar data e hora ao dispositivo. Agora está marcando 15 horas e 6 minutos no nosso relé programável, né? Relé não, no nosso programador horário. Eu vou clicar aqui em enviar data e hora ao dispositivo e vou selecionar qual que é a data ou a programação que eu quero enviar para ele, que é, no caso do Brasil, né, GMT, coloquei menos 3h30, né, menos 3, ó, deixa eu ver se eu acho aqui novamente, GMT menos 3 aqui, ó. Quando eu encostar novamente o meu celular sobre o nosso programador horário, olha o que acontece, ó, ele vai me perguntar, sincronizar data e hora? Eu vou falar sim, ó, vou clicar aqui sobre ela, ele vai transferir as informações. Quando eu voltar aqui, como você pode observar então, ó, 18 horas e 2 e no meu display 18 horas e 2 também, ou seja, ele já ajustou o horário e também, obviamente, ó, como está aqui, o horário de verão também e a programação, que é a programação diária, que é o que nós escolhemos lá no começo, lá, lembra o PR1 ao invés do PR7? Se eu quiser então mudar para PR7, eu venho aqui, ó, em programação semanal, e eu vou mandar essa informação, essa configuração para o meu dispositivo, para o meu programador. Então, rapidinho aqui, ó, só para fazer essa mudança para vocês verem. Ó, enviar configuração. Bom, já foi enviada a configuração. E como que eu sei que agora o meu programador está com a configuração semanal? Observem aqui em cima no display que tem o número 1 agora. O número 1 significa 1 de segunda-feira. Tá? Ou seja, o primeiro dia da semana. E exatamente, nós estamos gravando esse vídeo em uma segunda-feira, que é dia 12 de setembro de 2016. Então, a programação foi realizada aqui conforme nós queríamos. Agora, o mais bacana disso tudo, né, vou voltar aqui para a programação diária, só para vocês verem que fica sem o número 1 ali, quando é a programação diária, quer ver? Ó?
Observe então que agora desapareceu aquele número 1, né? Ou seja, a programação é diária. Eu ajusto no programador às 24 horas somente, sem me importar teoricamente com os dias da semana como um todo. É como se os 7 dias da semana rodasse da mesma forma o nosso programador. E quando é que eu vou utilizar a programação semanal? Quando, por exemplo, eu sei que no sábado e domingo não existe operação da máquina, do compressor, que foi o nosso exemplo anterior, e aí ele vai ficar desligado, por exemplo, no sábado e domingo, tá? Agora, o mais bacana disso tudo, a programação como um todo. Vou vir aqui no dispositivo, no nosso aplicativo, né? Vou clicar aqui em programação e ele vai me dar aqui o status de programação, como está agora no nosso dispositivo e como que eu vou querer transmitir para ele também. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meio e clicar no cadeado, deixar o cadeado aberto e configurar qual que é o horário que eu quero que ele acione. Eu vou até clicar aqui no 18, ó, vou tentar deixar o 18 aqui ativo, ó, das 18 às 19 horas, quando eu mandar essa informação, né, que eu acabei de setar aqui, de configurar aqui no meu aplicativo, mandar as configurações para o nosso programador, a minha lâmpada deverá acender, correto? Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Vou salvar até essas configurações, vou chamar essa configuração de prog1, por exemplo. Por que ele me dá a opção de salvar as programações? Porque se eu tiver vários programadores, eu posso configurar os vários programadores que eu tenho e aí eu consigo controlar cada um deles individualmente. Vou dar um OK e vou enviar essas informações para ele, ó. Enviar as configurações. Pronto, então, como era previsto, a programação que eu defini foi que das 18 às 19 ficaria acionado o contato do nosso programador horário e, como você pode observar, a lâmpada acionou então nesse período que nós escolhemos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a câmera aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse dispositivo. Resumindo então, o programador horário, né, ele vai ser um dispositivo, uma espécie de temporizador capaz de determinar para mim o funcionamento da sua saída, ou seja, de uma determinada máquina ou aplicação durante 24 horas do dia ou mesmo durante os 7 dias da semana, fazendo a programação individual de cada um desses 7 dias, caso eu queira. Claro, eu posso repetir a programação durante alguns dias, não tem problema, mas eu quero que você entenda que ele é um temporizador diário ou um temporizador semanal, seria mais ou menos isso, ok? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu vou te convidar também aqui para se inscrever no nosso canal, fazer parte desses dezenas de milhares de pessoas que já estão inscritos e recebem os vídeos todas as semanas diretamente nas suas timeline do YouTube, vamos dizer assim. E também assistir esse conteúdo que vocês estão vendo agora, esse conteúdo que está nessa tela aqui, para que você consiga aprender um pouco mais, um conteúdo técnico que faça diferença para você como profissional da área elétrica, ok? Um grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui, estou esperando o seu comentário e o seu like aí no nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau!